Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa celebração semanal aqui da Igreja Batista de Brookfield. É um prazer ter você aqui conosco. Se você tem acompanhado as nossas transmissões ao longo desses dias que nós estamos confinados por causa do coronavírus, do Covid-19, você já sabe como é que as coisas funcionam por aqui e vai ser muito bom. Mas se você ainda não se inscreveu nos nossos canais, nas redes sociais, aqui no YouTube, se você está assistindo no YouTube ou se você está assistindo de alguma outra forma, tenha certeza de que você está registrado para receber as nossas informações. E no YouTube você tem aquela sinetinha, marque lá que semanalmente nós temos os nossos vídeos da igreja e vai ser com certeza uma grande oportunidade de você ampliar a sua exposição à palavra de Deus, crescimento junto com outros irmãos, e eu tenho absoluta certeza de que Deus vai continuar falando na sua vida, como já tem falado, e nessa oportunidade de agora, Ele vai falar também com você. Deus tem impactado o meu coração com o tema que nós temos para hoje, e eu tenho certeza que vai impactar o seu coração também. Vamos orar ao Senhor. Meu Pai, o nosso coração se alegra, Senhor, em poder estar na Tua presença, em saber que o Senhor se importa conosco, em saber que o Senhor trabalha nas nossas vidas, mesmo quando nós não estamos com a nossa atenção voltada para isso. Senhor, mesmo quando nós não percebemos, o Senhor é o Deus que continua trabalhando nas nossas vidas. Nós te agradecemos por isso, Senhor, e nesse momento, nessa oportunidade que temos, Senhor, de ter as nossas vidas expostas à luz da Tua palavra, Senhor, o nosso clamor a Ti, o único clamor a Ti, é que o Senhor fale conosco, toca-nos, transforma-nos, é o que nós suplicamos a Ti, não no nosso nome, mas no nome santo e bendito do Teu Filho amado, nosso Senhor e eterno Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vivemos uns momentos em que, se não todos, mas uma grande porção da vida humana, dos seres humanos, estão em busca de coisas melhores. Coisas melhores para a sua própria vida, coisas melhores para a vida da sua família, coisas melhores no seu trabalho, coisas melhores nos seus rendimentos, seja ele salário, se você já descobriu a forma de fazer o seu dinheiro trabalhar para você e não você trabalhar para o dinheiro, de você conseguir rendimentos melhores. Nós estamos sempre, de uma forma ou de outra, em busca de coisas melhores. E não há nada de errado com isso. Bem, não há nada de errado com isso se essa sua busca é 100% legal, 100% moral, 100% ética. Porque se você ferir qualquer uma dessas coisas em busca de algo melhor, aí tem alguma coisa errada. Mas não tem nada de errado você querer coisas melhores e você buscar de forma 100% legal, moral, 100% ética. Existem alguns problemas, e o problema começa quando, durante essa busca, durante essa perseguição por algo que é melhor, você se esquece de que o seu presente, a sua realidade atual, precisa ser também um momento, um lugar de felicidade e de alegria na sua vida. E aí, de fato, entra a razão pela qual a gente está aqui nessa manhã e para conversar sobre este tema e falar na sua vida aquilo que Deus vai te impactar sobre a ideia de contentamento. Contentamento é algo que vai transformar a vida de todo e qualquer ser humano, vai transformar a sua vida, tem transformado a minha vida, não vou dizer para você que já transformou, mas tem transformado a minha vida no dia a dia, no modelo em que eu decidi que eu vou viver e que descobri que agrada ao Senhor e que tem feito diferença para mim mesmo. Um grande problema com a palavra contentamento é o que nós descobrimos no português, na nossa língua portuguesa, que não necessariamente contentamento é o que contentamento deveria ser. Mas na língua portuguesa a gente tem confundido contentamento com acomodação, a gente tem confundido contentamento com estagnação, não ir à frente, não querer algo diferente, simplesmente estar parado, e isso não tem nada a ver com contentamento. É uma deturpação da palavra, uma coisa totalmente diferente de onde deveria ser. Segundo o dicionário, contentamento, segundo o dicionário, além de ser um substantivo masculino, é uma palavra que indica o estado de quem está contente. Contente, feliz, alegre.
Contentamento é o estado de quem está contente, é satisfação. É satisfação. Conta-se uma história que um rapaz resolveu procurar aconselhamento, porque ele estava passando um momento difícil na vida, situações complicadas na vida, e de repente ele chegou no escritório do aconselhador, e a primeira coisa que ele falou é o seguinte: eu não consigo mais ser feliz. E a pergunta do aconselhador para ele foi: mas o que te levou a chegar a essa conclusão e por que razão você tem essa definição na sua mente que você não tem mais condições de ser feliz? E ele dizia para o aconselhador: eu perdi tudo o que tinha de valor na minha vida. Perdi tudo o que tinha de valor na minha vida. E o aconselhador se reclina na cadeira e ele olha para ele e fala: eu lamento que você tenha perdido a sua fé. E o rapaz fala: não, eu não perdi a minha fé, eu perdi as coisas, outras coisas de valor, coisas da vida, coisas do dia a dia, mas eu continuo tendo a minha fé. E o aconselhador olha para ele de volta e diz: não, então eu lamento que você tenha perdido o seu caráter. E o rapaz diz: não, você não está entendendo. Eu perdi coisas, eu continuo tendo fé, eu continuo tendo meu caráter, e são essas coisas do dia a dia que eu perdi. E o aconselhador olha para ele de novo e diz outra vez: lamento muito que você então deve ter perdido o seu relacionamento com Deus. E o rapaz diz: não, você não está entendendo. Eu perdi as coisas de valor da vida, do dia a dia, coisas do dia a dia. E o aconselhador olha então para ele e diz o seguinte: você continua tendo a fé, você continua tendo o seu caráter, você continua tendo o seu relacionamento com Deus, você continua tendo tudo o que deveria ter o maior valor na sua vida, você continua tendo as coisas que têm valor. Mas é fácil de a gente confundir, é fácil de eu confundir, é fácil de você também confundir as coisas que realmente têm valor com as coisas para as quais eu coloco valor, as coisas para as quais você coloca valor, as coisas às quais a gente atrela o nosso dia a dia, a nossa felicidade. Mas a realidade é que você já tem o que você precisa para ser feliz. Você já tem as coisas que você precisa para ser feliz, muito mais do que coisas. Se você é alguém que tem Jesus Cristo como Senhor e como Salvador na sua vida, você tem tudo o que você precisa para ser feliz. Tudo o que você precisa para ser feliz. O problema é que, em algumas horas, a gente olha para a vida e a gente olha não do ponto de vista de onde a gente está, mas de onde a gente quer chegar, e você não consegue, na sua busca pelo melhor, colocar felicidade no lugar onde você está, com as pessoas com quem você está. O problema não está naquilo que você tem ou naquilo que você deixa de ter. O segredo da felicidade, o segredo está em aprender a lição de contentamento. A lição de contentamento. O apóstolo Paulo, ele escreve um texto lindo na carta aos Filipenses, e capítulo 4, a partir do verso 10, ele começa dizendo o seguinte: alegro-me grandemente no Senhor. Eu acho isso lindo, a forma como esse texto começa. Paulo já disse que ele está alegre, ele não simplesmente está alegre, ele está grandemente alegre no Senhor. E ele continua: porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Embora esse texto seja muito bonito, a circunstância na qual Paulo está vivendo quando ele está escrevendo esse texto não é uma circunstância muito bonita. Ele está preso, ele está vivendo os últimos momentos da sua vida, os últimos momentos da sua história, ele está tendo necessidades financeiras, físicas, mas o que ele vai falar a seguir é de deixar abasbacado. Ele diz o seguinte: eu não estou dizendo isto porque esteja necessitado. Ele está preso. A circunstância que ele está vivendo não é uma boa circunstância, mas ele diz: eu não estou dizendo isso.
porque eu esteja necessitado. E ele continua: eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Isso me faz lembrar que, nesses dias que a gente está vivendo confinado nas nossas casas, de uma certa forma, tem sido momentos interessantes na minha vida, na vida da minha família. Gui e eu, a gente tem tentado fazer desses dias de forma tal que os nossos dias sejam bons dias. E o que a gente tem tentado fazer é juntar com as nossas crianças e ter coisas que são coisas interessantes para a gente poder fazer em família. E esses dias a gente resolveu mudar algumas coisas na casa. Enquanto a gente estava tirando coisas do lugar e preparando para colocar em outros lugares, a minha filha, Sara, ela falou comigo assim: esse é o melhor dia da minha vida. E eu parei e pensei: como pode ser? O melhor dia da vida, a casa está bagunçada, as coisas estão fora do lugar, a gente está preparando as coisas, e a definição dela, com todo sorriso no rosto: esse é o melhor dia de todos. Melhor dia de todos. E criança traz para a gente algumas coisas interessantes. Aliás, desde que eu tive a Sara, minha primeira filha, e o Johnny, o meu relacionamento com Deus mudou totalmente, porque eu aprendi a olhar o relacionamento de uma forma totalmente diferente. Talvez deve ser a mesma forma como Deus olha para nós, como seus filhos, como seres humanos. E eu olhando aquilo e fiquei pensando: criança consegue estar contente com coisas tão simples. Coisas tão simples traz alegria, coisa tão simples traz contentamento. Coisas tão simples faz com que um dia se torne o melhor dia de todos. O melhor dia de todos. E Paulo está aqui dizendo: eu aprendi a adaptar-me às circunstâncias. E eu fico pensando comigo, e eu queria que você pensasse comigo. A sua felicidade depende das circunstâncias? A sua felicidade está atrelada às coisas que você está experimentando? Ou a sua felicidade está atrelada a quem você tem um relacionamento? Eu acho isso legal e bom de se pensar. E como que as crianças podem ensinar para a gente que a felicidade está, em algumas horas, nas coisas mais simples que tem na vida. E, aliás, nesse pensamento de descobrir como que criança ensina, né, numa determinada ocasião, os discípulos de Jesus estavam numa indagação tremenda entre eles, querendo saber quem deles seria a pessoa mais importante no reino dos céus, no reino de Deus, quando Jesus estabelecesse o seu reino. E os discípulos, então, os discípulos de Jesus perguntam para ele, eles dizem: mestre, quem é o maior no reino dos céus? E eles não estavam perguntando quem será essa pessoa, onde é que ela vai... Não, quem de nós? Essa pergunta deles é: quem de nós é o maior no reino dos céus? E Jesus escuta, ele entende, ele sabe exatamente o que está passando no coração deles, e olha o que ele faz. Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e diz: eu asseguro, estou dizendo para você com certeza, é exatamente assim, isso é o que Jesus está dizendo para eles: eu asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A não ser que vocês se convertam, se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, ele diz, quem se faz humilde, no sinônimo de simples, como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Enquanto os discípulos estão ali numa discussão que não tem absolutamente nada a ver com humildade, na realidade era o orgulho individual de cada um querendo se tornar maior do que o outro, Jesus dá uma lição de simplicidade,
Usando uma criança como base numa lição de simplicidade. As crianças conseguem se alegrar com as coisas simples da vida. Um grande problema para nós como adultos, um grande problema para o ser humano que já se tornou adulto, é quando ele perde a capacidade de se alegrar com as coisas simples da vida. O grande problema do ser humano acontece quando ele perde a capacidade de ser humilde, como as crianças. E, na realidade, começa a entrar em áreas da vida, em zonas da vida, em que traz dificuldades, traz problemas, traz incertezas e começa a fazer comparações entre o que eu tenho, entre o que família A, B ou C tem, entre o que eu conquistei, entre o que outros conquistaram, entre o que eu estou tendo e o que outras pessoas têm. E, na realidade, em algumas horas começa a dar tristeza. E se o que os outros têm te causa tristeza, você precisa de duas coisas: aprender contentamento, mas precisa também ter muito cuidado com a inveja. Aprenda contentamento, mas tenha muito cuidado com a inveja. Se o que os outros têm te causa tristeza, talvez você não esteja vivendo, aprendendo a lição de contentamento, de saber viver momentos de necessidade, de saber viver momentos de fartura. Aliás, é o que o apóstolo Paulo diz, ele diz o seguinte: eu sei o que é passar necessidade, e eu sei o que é ter fartura. E isso aqui é importante demais para a gente. Se você é como eu, e eu cresci num ambiente de igreja, e a gente vê muitas pessoas, em algumas horas a gente mesmo passa por esses momentos, mas você vê missionários em diversos lugares, lugares pequenos, lugares sem recursos, lugares de difíceis acessos, e as pessoas passando necessidade, e eu cresci num ambiente onde a igreja sempre foi interessada em enviar ofertas para lugares com precariedade, outros países, pessoas com necessidade. E o apóstolo Paulo fala: eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Mas isso aqui é uma coisa interessante, porque é mais fácil você se condoer, você se adaptar, você se interessar, você reconhecer as pessoas que têm necessidade, mas normalmente as pessoas que têm fartura causam um pouquinho de desconforto para uns, causam um pouquinho de desconforto da forma como as pessoas lidam com a vida. E, na realidade, as pessoas que têm necessidade, você se condói de forma mais fácil, mas a pessoa que tem fartura corre o risco de te causar uma sensação de desconforto, de imaginar que existe um pouco de esnobação, de imaginar que não só existe desconforto, esnobação, mas que existe desperdício naquilo que elas fazem, o que come, o quanto come, e se algumas vezes joga fora. Não estou aqui para poder fazer apologia ao desperdício, mas existem essas situações, o lugar onde a pessoa mora, o carro que a pessoa dirige, as roupas que a pessoa veste. A pessoa da fartura, é mais fácil eu me adaptar com a pessoa que tem necessidade do que a pessoa que tem fartura, porque a gente corre o risco de olhar com desconforto, a gente corre o risco de ver como esnobe, a gente corre o risco de olhar como desperdício. E se essas coisas te incomodam, os da necessidade raramente incomoda alguém, incomoda ao ponto de você querer ajudar, mas se o da fartura te causa qualquer tipo de sensação diferente, qualquer tipo de desejo de que essa pessoa tenha algo diferente, algum tipo de castigo divino, soberano na vida, tem alguma coisa de errado. Eu vou dizer de novo uma coisa que eu já falei: se a felicidade de outras pessoas, se os que outras pessoas têm, te traz algum tipo de tristeza, você precisa aprender o que é de fato contentamento, mas você precisa também tomar muito cuidado com a inveja. A linha que separa a necessidade de aprender contentamento da inveja é uma linhazinha muito fina, e eu vou te dizer que em muitas horas é difícil separar uma coisa da outra. Em muitas horas é difícil separar a necessidade de aprender contentamento com a inveja. Tome cuidado. Se as coisas que outras pessoas têm te causam tristeza, tome cuidado. O apóstolo Paulo continua dizendo: ele diz, eu aprendi o segredo
não só passar necessidades, viver fartura, mas ele fala, eu aprendi o segredo de viver contente em qualquer situação. Aprendi segredo. A gente só aprende quando a gente vive ambientes de escola, seja a escola formal, seja a escola da vida. Na escola da vida é onde a gente aprende as maiores lições que a gente tem. Na escola da vida a gente aprende a diferença que faz na vida de um ser humano quando ele escolhe determinadas coisas que podem trazer um final que não é um dos melhores finais. A palavra de Deus fala justamente a respeito de com quem a gente anda, as coisas que a gente escolhe e em algumas horas são caminhos que parecem ser bons, mas o fim é fim que traz a morte, e você só aprende essas coisas na escola da vida. Mas uma coisa que eu sempre penso comigo mesmo, e na realidade eu cheguei a essa conclusão num momento muito especial na minha vida, que eu descobri que tinham muitas coisas que se repetiam comigo ao longo da minha história, ao longo da minha vida, lições, testes, provas, que eu sempre passava pelos mesmos, e numa das minhas indagações, das minhas perguntas ao Senhor, dizendo, Senhor, por que isso acontece comigo? Como que isso acontece comigo e por que só comigo? Dessa forma, e Deus de uma forma muito especial impactou minha vida, tocou meu coração, e na realidade, naquele pensamento, na lição que Deus me deu, o que eu pensei foi o seguinte, no dia a dia, na escola, quando você vai para a escola, normal, nas coisas que você estuda, se os seus amigos já não são mais os mesmos, mas você continua estudando as mesmas matérias, você continua fazendo as mesmas provas, passando pelos mesmos testes, a única explicação para isso é que você está ficando reprovado. E a realidade é que você vai ter que aprender o segredo dessas coisas. E aprendizado é o resultado das experiências. Se as suas experiências se repetem, pode ser que você esteja perdendo a lição. Pode ser que você esteja perdendo a lição. E o dia que Deus falou isso comigo, quando Deus falou isso comigo, eu disse para Ele, Senhor, eu peguei a ideia. Obrigado, Senhor. Eu peguei a ideia. Eu entendi como é que essa coisa funciona. Eu entendi que eu preciso aprender essa lição para que eu possa passar para frente. E a essa altura da conversa, eu espero que você já possa está dizendo em relação ao contentamento também, eu peguei a ideia. Eu entendi como essa coisa funciona. E Paulo está ali, então, naquele ambiente dele, ele está dizendo, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação. Ele continua dizendo, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Não importa qual seja a área da minha vida, não importa qual seja o momento da minha vida, eu aprendi o segredo. Eu aprendi o segredo de viver em qualquer situação. Seja bem alimentado, com fome, tendo muito ou passando necessidade. Lembra daquela história que eu estava dizendo? Que nós todos corremos um risco de estar em busca de outras coisas, de coisas melhores, de melhores para as nossas vidas, melhores para as nossas famílias, para os nossos relacionamentos, para os nossos salários, a todas as coisas. Se é 100% legal, moral e ético, você está bem, mas você precisa aprender esse segredo. O segredo de viver em qualquer situação. E se você está buscando o melhor, lembre-se, se você está buscando o melhor, lembre-se de contentar-se ao longo do caminho. Lembre-se de estar feliz, de estar contente ao longo do caminho. Você está na jornada para caminhar para onde você tem o desejo de um dia chegar, do ambiente que você quer para a sua família, de você quer para você mesmo, de um ambiente que você tem interesse de levar a sua vida. Você está buscando o melhor, você está buscando, mas lembre-se de contentar-se ao longo do caminho. Lembre-se talvez de ser como as crianças, de que as coisas simples da vida fazem
diferença para você. E as coisas simples da vida são capazes de alegrar o seu coração. Talvez você esteja na busca daquele iate de 120 pés, com 2 decks, ou talvez você tenha um iate de 120 pés com 2 decks e você está afim de um de 200 pés com 3 decks, mas você não está ainda nele. Lembre-se que Deus é aquele que te dá a capacidade de, talvez que você não tenha o iate, mas de você conseguir ser feliz, mesmo com um barquinho de papel. Porque a felicidade, ela está no contentamento com aquilo que Deus te deu, com aquilo que você tem na sua vida. E a realidade é que Deus tem dado oportunidades, e quando o apóstolo Paulo fala dessas oportunidades que ele mesmo tem, dessas oportunidades que ele mesmo vive, e da forma como ele aprendeu a experimentar momentos em que ele tem fartura, e de viver momentos em que ele está na necessidade. E no caso dele, ele está numa prisão. No caso dele, ele perdeu tudo o que tinha dos seus bens, mas ele continuou guardando com ele a sua fé. Ele continuou guardando com ele a sua esperança. E, segundo as suas próprias palavras, ele diz que ele sabe, eu sei em quem eu creio, e sei que ele é poderoso para guardar aquilo que eu tenho depositado até chegar um dia. Mas enquanto você está vivendo, aprenda o contentamento. E ele fecha esse verso, ou fecha essa história com um verso dizendo: eu posso, tudo posso. Ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez um dos versos mais citados, mais fora de contexto dentro dessa carta, que tudo posso naquele que me fortalece. Paulo não está dizendo das vitórias que ele pode conquistar. Paulo não está dizendo dos inimigos que ele vai conseguir derrotar. Ele está dizendo que ele aprendeu a viver em momentos de dificuldades, em viver em momentos em que as coisas estão sobrando. E passar por momentos em que as coisas são confortáveis ou são desconfortáveis, mas a viver com uma lição. E que é a lição que eu e você precisamos. Talvez se os momentos que você vive, as situações as quais você enfrenta nesse momento, são situações que te causam tristeza, aprenda a lição que pode transformar a sua vida, a lição de contentamento. Aprenda a lição que vai, de fato, impactar todo o seu andar de hoje até o último dia em que Deus te permitir o fôlego da vida, fôlego de vida. Contentamento. Aprenda a se alegrar com as coisas simples da vida. Aprenda a se alegrar com aquilo que você já tem, mesmo que você esteja em busca de algo que você considera melhor para você. Mas aprenda que aquilo que você tem precisa trazer alegria, precisa trazer satisfação para a sua vida. E se não está trazendo, você precisa aprender a lição de contentamento. Não é que o que você tem é ruim, é que você precisa aprender a estar contente. Você precisa aprender a estar contente não simplesmente com as coisas que você tem, mas com quem você tem. E a melhor pessoa que você pode ter é a pessoa de Jesus Cristo na sua vida, porque Ele é capaz de trazer toda a felicidade que o ser humano precisa. Um dia que Deus impactou a minha vida, e vem impactando desde então, com essa ideia de contentamento, foi o dia que eu disse para Ele: Senhor, peguei ideia e eu entendi a história e eu quero ir daqui para frente caminhando nessa. Eu espero que você também possa dizer: peguei ideia. Meu Pai, nós vivemos, Senhor, momentos em que não necessariamente as nossas vidas são do jeito que gostaríamos que fosse. Não necessariamente enfrentamos ou experimentamos a realidade que gostaríamos que tivéssemos. Senhor, mas o nosso clamor a Ti,
a nossa súplica, a nossa oração a Ti, Senhor, é que de fato o Senhor nos faça entender, ó Pai, que nós temos em nós toda a razão para a felicidade e alegria, primeiro porque nós temos a Ti e porque o Senhor continua nos providenciando todas as necessidades das nossas vidas. Pai, nessa hora, ajuda-nos a entender, ajuda-nos a compreender e a moldar as nossas vidas de forma tal que nós consigamos, Senhor, nos alegrar na simplicidade da vida, nos alegrar com as coisas básicas do dia a dia. Senhor, ajuda-nos a entender sempre que o maior presente e mais valioso presente que nós poderíamos receber, nosso maior tesouro, chegou para nós de graça e por graça, e que traz para nós toda a satisfação do mundo. Pai, ajuda-nos a pegar a ideia e a viver uma vida que é uma vida de contentamento. É o que nós oramos, Senhor, agradecidos, no nome bendito e santo de Jesus Cristo, nosso Senhor e eterno Salvador. Amém, amém. Que Deus te abençoe com uma semana maravilhosa e que você possa viver essa semana cheia de contentamento e que você possa dizer, eu peguei a ideia.